Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando aqui nessa live, tanto no Instagram do Ranking, como no Escolas Abertas. Então a gente vai bater um papo aqui com a Lana Romani sobre educação, sobre as escolas, esse retorno. Antes da gente entrar no tema da nossa conversa propriamente dito, vou situar um pouquinho quem ainda não acompanha o Ranking, quem não conhece, o que a gente faz, qual que é o trabalho. Então, o Ranking dos Políticos é uma organização não governamental, né, sem fins lucrativos, que o objetivo é ajudar as pessoas a escolher melhor os seus deputados e senadores. Né, a gente acredita que ter um congresso bom, qualificado, é extremamente importante para fazer as mudanças que o Brasil precisa. E como que o Ranking faz isso? Através de uma pontuação dos parlamentares. Então, todos os parlamentares que estão com mandato, e tem o histórico dos anteriores também, eles estão sendo avaliados por uma série de critérios objetivos, por exemplo, presença nas sessões, se eles não têm processo, não estão enrolados com a justiça, se eles votam bem, né, anti-privilégios, anti-desperdícios, tem presença. Então, uma série de critérios que a gente vai avaliando, pontuando, e aí tem um ranking do primeiro até o 600 lá, do melhor para o pior. Então, depois da live, peço que vocês deem uma olhadinha no politicos.org.br, dá uma olhada como que está classificado os parlamentares que você votou, né, e fica de olho nas próximas eleições e ajuda a divulgar o trabalho do Ranking dos Políticos. Então, agora falando de política, mais voltada para a educação, né, que é uma área super importante, que é o tema aqui da nossa conversa de hoje, por isso a gente convidou a Lana. Então, obrigada por aceitar o convite. E conta um pouquinho para a gente como que surgiu esse movimento, é bem recente, né, Lana? Como surgiu, quem foram os fundadores? Bom, boa tarde, né? Quase noite, né? Finzinho da tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer poder falar disso aqui, porque a gente está numa fase tão importante de conscientização da sociedade para essa retomada das aulas, né? Então, esse movimento Escolas Abertas, ele surgiu há 2 meses, exatamente 2 meses, e foi fundado por 3 pessoas, sou eu, a Paula e a Isabel. Isso nasceu num grupo de WhatsApp de pais, onde a gente estava um pouco indignado com essa inversão de valores que a gente estava vivendo, no qual todos os setores da economia, todas as atividades tinham retomado, com exceção da educação. Né? Então, foi a hora que a gente percebeu que não adianta a gente pressionar as escolas dos nossos filhos, porque o problema é que os governantes não estavam deixando abrir. E foi quando então a gente percebeu que a gente precisava, enquanto sociedade, se mobilizar. Foi então que a gente se organizou, procurou uma assessoria jurídica, entendeu que a gente tinha que entrar com uma ação. Outras pessoas, logo na sequência, nesses dias subsequentes, vieram nos ajudar, tantas outras pessoas, né, a Vera, que foi uma das pessoas que nos auxiliou nessa parte jurídica, aí a Bárbara, que no dia seguinte que a gente começou com o movimento, já abraçou o movimento, e tantas outras pessoas que começaram, então, a abraçar essa ideia, né, então foi quando a gente se reuniu com os advogados, que é o Daniel e a Carol, e a gente entrou com uma ação, a gente definiu então qual seria a estratégia jurídica, e entrou com uma ação judicial contra a Prefeitura e Governo de São Paulo, exigindo que eles cumprissem a reabertura do Plano São Paulo, né, de reabertura na educação, assim como eles fizeram em outros setores. E, em paralelo, porque estava desde agosto, né, para abrir, foi uma coisa que foi postergando, né? Exatamente. Exatamente isso. O plano, ele previa que a gente tinha que voltar às aulas quando a gente tivesse 4 semanas de fase amarela. São Paulo foi a primeira cidade no estado a entrar na fase amarela, a capital. A gente entrou na fase amarela no final de junho, mais ou menos no dia 29 de junho. Então, a gente deveria ter retomado as aulas, de acordo com o Plano São Paulo, no dia 8 de agosto, presencialmente, de forma gradual e seguindo os protocolos. Então, quando a gente vê que eles foram postergando, sem uma explicação científica, uma vez que previa-se no Plano São Paulo que já deviam estar abertas, foi a hora que a gente se revoltou. Até porque a gente chegou à fase verde, né? A gente teve mais de 40 dias aí na fase verde e nem assim as aulas voltaram, né? Então a gente viu que se não fosse uma ação jurídica somado, né, a parte mais forte, que é a opinião pública, né, um apoio popular, a gente não ia conseguir virar essa mesa em 2021. Porque foi falado para a gente, no final do ano passado, que não existia previsão nenhuma de retorno em 2021.
E você sabe o que aconteceu no Brasil de diferente de outros países aí que voltaram bem mais cedo, que fez o negócio realmente se prolongar por tanto tempo? Questão política? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é uma coisa que realmente é muito triste. O Brasil é um dos poucos países que não tratam a educação como serviço essencial, né? Ele é uma atividade, né? Então, não sei se eles enxergam isso como atividade econômica ou que outro tipo de atividade, mas que não é essencial, certamente não é. Porque as atividades essenciais são atividades que não fecham, né? Assim como hospitais, por exemplo, farmácias. Ou fecha por um tempinho, né? Exatamente. Para se reorganizar, vai. Exatamente, foi o que aconteceu no resto dos países. Então, quando ninguém conhecia o comportamento da doença, todo mundo fechou, obviamente que as escolas tinham que fechar, natural, porque ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém conhecia o comportamento do vírus, até porque existia realmente uma ideia de que crianças eram um principal vetor de transmissão. E ao longo do tempo, a ciência foi mostrando que não. Então, o restante dos países, quando conseguiu adequar os protocolos, logo as aulas voltaram. Então, a maioria dos países do mundo que tratam a educação como essencial, reabriram suas escolas no máximo em 3 meses. Elas ficaram fechadas no máximo 3 meses. Só o Brasil, né, assim, dentre as grandes economias do mundo, vamos lembrar que o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, então só a gente ficou 10 meses fechado dentre as maiores economias, o que é um grande absurdo, o que aumentou ainda mais essa desigualdade social, né? E também essa parte acadêmica das crianças. E o que aconteceu aqui foi meramente político. Assim, totalmente político, não tinha nada de científico, nada de pensar na população, porque como que você explica você liberar bar, balada, buffet infantil, comércio e escola não? Então não tem como justificar isso, não tem ciência que justifique isso, né? Então, realmente é algo político. E aí, nesse período, vocês contactaram, né, opiniões profissionais, médicos, né? Eu acompanho aí as páginas do movimento, tem bastante embasamento científico e tal. E o que vocês descobriram nas pesquisas de vocês que foram as principais consequências para as crianças, principalmente para os alunos, de ter ficado esse tempo todo nessa condição de ensino à distância, para os pais privilegiados, né, ensino à distância? Quem tem homeschooling, exato. Bom, a gente tem mais de 1.000 médicos que apoiam o movimento, né? Existem outros movimentos paralelos que somos um movimento unido, né? Esses 3 movimentos: escolas abertas, médicos pela educação e mais um movimento de médicos, né? Ciências pela educação. Nós temos mais de 1.000 médicos, dentre pediatras, infectopediatras e outras especialidades, e com uma vasta literatura hoje mundial que comprova o porquê que realmente as escolas devem abrir. E porque, assim, quais são as piores consequências que a gente percebeu? Né, isso, inclusive, é determinação da OMS, da Unicef e de todos os outros órgãos internacionais que trabalham com infância e educação, que o maior problema hoje da pandemia em relação a crianças e adolescentes está no problema de saúde mental. Essas crianças, hoje, elas já estão com muitos problemas de saúde mental, elas estão cada vez mais problemas de toque, ansiedade, depressão, aumentou o índice de tentativa de suicídio. No caso, crianças que têm o privilégio de ter homeschooling, né, porque tem banda larga e tem um dispositivo móvel, como o tablet, o computador, o celular, que consegue acompanhar uma aula, que não é o ideal, é óbvio que não é o ideal. Essas crianças tiveram mais estresse, tiveram problemas, estão tendo, né, problemas de obesidade, depressão. No caso de crianças que não tiveram essa exposição à tecnologia, primeiro que, assim, 30% das crianças não tiveram aula. Isso é um dado... Nossa, não tiveram nada. Não tiveram aula. Assim, isso cria um abismo social maior Exatamente. ainda, né? Porque a diferença daqueles que conseguiram ainda estudar para aqueles que ficaram completamente fora, né? Você aumenta a distância social muito mais. É um abismo, né? Exato. Então, assim, 30% não tiveram aula, né? Isso é um dado público que a gente tem, você vê na própria Prefeitura de São Paulo, que 30% não conseguiu ter aula. Além disso, quem teve aula não conseguiu, às vezes, primeiro que pouquíssimos tiveram aula online, e a maioria, eles iam para a escola, pegavam a sua ficha, faziam sua lição em casa, e depois de uma semana, entregavam a sua ficha e sua lição. O dia que isso for aprender,
O dia que isso for escola, eu não consigo saber o que é escola, então. Porque para a gente, escola é o papel do professor e do aluno. É uma entrega à família, professor e aluno. Nada substitui o professor em classe. Então, uma criança pegar uma ficha e estudar sozinha, não tem como ela aprender. Né? Se tiver errado, ninguém nem vai saber que está errado. Não, porque se fosse autodidata, a não ser que os pais consigam, escola, né? Exatamente. Então, isso foi realmente um absurdo. E nesse caso, das crianças mais carentes, vamos dizer assim, além de tudo isso, delas não terem aula, porque essas crianças não estão em casa há 10 meses, né? Elas estão sim nas ruas, né? Elas não estão trancadas em casa. Realmente, além do abismo social, que você mesmo falou que aumentou absurdamente, o que também aumentou? Violência doméstica, acidentes domésticos, né? Violências sexuais, desemprego entre as mulheres, porque muitas mulheres perderam o emprego ou tiveram que sair do seu emprego porque não tinham com quem deixar seus filhos, fome, né? E aí toda essa outra parte de saúde mental que também afeta, e muito, essas crianças, né? Como também ansiedade, depressão, crises de pânico. Então, a gente tem um dado da própria prefeitura que passou pra gente, tem um centro, como se fosse um centro da prefeitura que chama NAAP, que faz atendimento a professores e alunos, público isso, da prefeitura. Eles passaram de 5 mil atendimentos para 72 mil atendimentos. Então, assim... O que eles fazem? Eles dão esse apoio psicológico. Psicológico e pedagógico, né? Psicopedagógico, né? Psicológico e psicopedagógico para as crianças e professores. Então, de 5 mil por mês, passou para 72 mil. Então, esse é um dado que mostra que o maior problema hoje que a gente vai enfrentar enquanto sociedade é o problema de saúde mental, sim. E a gente, enquanto sociedade, a gente não tem condições, a nossa saúde pública não tem condições hoje de tratar dessas pessoas, né? Então, enfim, só mostra quais são os prejuízos realmente que essas crianças têm. Sem contar a parte pedagógica e de aprendizado, que para você recuperar um ano perdido, tem estudos que mostram que levam 4 anos, além daquele ano perdido. Não é tão simples assim como o pessoal fala, né? Então, a gente já era um dos campeões, né, da qualidade de ensino no país. No campeões mundo, do último, né? Campeões exatamente, a gente só caiu. Certamente a próxima pesquisa vai mostrar que o Brasil caiu muito mais, né? Então, muitas pessoas perguntam, mas vocês dizem, mas Covid mata, né? Aluno sem aula não mata, né? Não morre. A gente discorda totalmente disso. Aluno sem aula morre sim. Ele morre por outras fontes. Né? Ele morre por falta de aprendizado, ele morre por violência doméstica, ele morre porque ele está exposto a outras coisas nas ruas que ele não estaria, né, se ele tivesse na escola. Ele morre mais propenso a ir para o crime organizado, né? Ele vai abandonar a escola, quer dizer, deixar de ter um futuro promissor, que ele possa estudar, possa ter uma carreira, para acabar caindo nas ruas, né? Exato. Isso mata também. Exato. Então, quem é contra está só ajudando, né? Está autorizando, na verdade, empurrar ainda mais esse abismo social e está tirando dessa criança, desse indivíduo, a chance de ter uma vida melhor. Então, é isso que essas pessoas que são contra estão fazendo. Agora, Alana, é uma luta com muita resistência, né? A gente sabe que tem muita resistência. Eu tenho percepção que cada vez menos, mas durante muito tempo houve uma pressão fortíssima contra a abertura. Como que tem sido encarar isso para vocês, o movimento? Eu imagino que vocês sofram até agressões verbais, né, assim, nas redes. Como que é esse lado? Existe realmente resistência, muito menos do que no primeiro semestre, segundo. Hoje, as pesquisas mostram que a maioria da população é favorável ao retorno. Estou dizendo no caso de São Paulo, né? Eu não tenho uma pesquisa Brasil, mas no caso de São Paulo, 82% aproximadamente é a favor da volta às aulas, né? Só que as pessoas que são contras e que às vezes fazem muito barulho, realmente parecem que tem muita gente contra do que a favor. O que a gente tem a dizer, a gente só lamenta essas agressões, né? É uma pena, né? Eu só tenho a lamentar, porque todo esse movimento e toda essa luta, o que a gente busca é o diálogo e a união. Porque o que a gente busca é a qualidade da educação, a qualidade da escola pública, é a qualidade de ter boas condições de ensino. Então, não tem porquê ter um embate, né? Então, enfim,
o que a gente busca é isso. Então, realmente, a gente sofre algumas agressões, mas a gente lamenta. Sim. Agora eu vejo que as críticas, né, o discurso é meio que sem vacina, sem escola, né? O que a gente vê as pessoas atrelando uma coisa, uma condição à outra. Isso. Agora, se a gente for levar essa diretriz adiante, sem vacina, sem escola, qual que seria a perspectiva? Porque me parece que vai ser lento o processo de vacinação e até chegar nos alunos, né? Exato. Então, como é que ficaria? Essa bandeira sem vacina, sem escola, ela começou esse ano, agora, que foi aprovada as 2 vacinas no começo desse ano. Então, se a gente voltar um pouquinho, 2 meses atrás, as pessoas que eram contra 2 meses atrás nunca falavam de sem vacina, sem escola. Né? Elas falavam que as escolas públicas não tinham condições. E foi exatamente, né, condições de cumprir os protocolos. E foi exatamente um dos pontos da nossa briga, da nossa ação judicial. E hoje a gente sabe, porque a gente ganhou na justiça, a obrigatoriedade faz com que o Estado e a Prefeitura são obrigados a provar judicialmente o que eles fizeram para adaptar essas escolas, e eles responderam a essa ação. Né? Hoje a gente sabe o que foi feito, eles comprovaram que eles sim investiram, eles investiram mais de 1,2 bilhões, se a gente somar Estado e Prefeitura, dá quase 1,5 bilhão na educação para melhorar essas escolas públicas. A gente sabe que não está, assim, está longe daquilo que a gente, enquanto movimento, enxerga de ideal, mas sim, elas estão adaptadas a voltar aos protocolos, isso é fato. E os protocolos são muito simples, né, que é distanciamento de 1 metro, máscara e álcool gel. As escolas que não estão adaptadas, elas não podem abrir, elas não vão abrir. Né? Então, quando hoje o discurso é atrelar a vacina, é uma nova bandeira, e que não faz nenhum sentido, por diversos motivos. O primeiro deles é que não tem vacina para todo mundo. Né? Os professores estão sim na lista de prioridades, isso era outro pleito nosso, né? E eles estão sim na lista de prioridades, só que dentro da lista de prioridades também existem as prioridades. Né? Então, dentro de quem é prioritário, existe o idoso que é grupo de risco porque tem uma comorbidade acima de 80 anos, né? E aí vai descendo. Então, até chegar no professor, existem outros prioritários. E não existe doses de vacina para todo mundo, a gente sabe disso. Né? Aliás, não só a gente, como qualquer pessoa que lê ou assiste notícia, acompanha as notícias. Né? Então, qual é a previsão? Para mais de 1 ano. E isso é fato. Então, o fato também de ver que criança não vai ser vacinada, ela é a última da lista, aliás, criança não foi nem testada. As vacinas não foram testadas nas crianças. Isso só comprova, né, pela ciência, que criança não é vetor de transmissão, porque se fosse, elas teriam sido testadas. Né? Elas estariam na lista de prioridades também, assim como os idosos. Então, isso só reforça a ideia. Então, não dá para perder mais 1 ano. Né? Não dá para ir até 2022. A vida precisa se adaptar dentro de protocolos, não é abrir a qualquer custo. Como as outras coisas também voltaram com protocolos, né? Sim, com certeza. Agora, você falou um pouquinho da transmissão de crianças. Você tem alguns dados que comprovem? Saiu alguma pesquisa comparando a transmissão de adultos com transmissão em crianças, para a gente saber se tem uma diferença de fato? Sim, a pesquisa que a gente... Tem várias pesquisas, né? Uma delas, uma pesquisa da Espanha, mostra o seguinte, que a índice de transmissão de criança para criança é de 3%. De criança para adulto é 7%. Já de adulto para criança é 73%. Nossa. E isso, exatamente. Então, assim, crianças, elas não só pegam menos, como elas transmitem menos. E quando você tem ainda o uso da máscara, o fato de você estar com a máscara não permite que essas gotículas da boca e do nariz saiam. Então, enfim, todos esses protocolos asseguram, então, que é possível, né, a gente conseguir viver dentro de protocolos, né? Sim. Que é uma das resistências também, muita gente fala assim, você sabe qual que é a realidade de uma escola pública, né? Não adianta comparar com uma escola da Suécia, né? Que é todos país de primeiro mundo, tem muito dinheiro, com uma realidade da escola pública no Brasil. Pelo que você está falando, os protocolos não seriam tão difíceis, diminuindo o número de alunos, que é o que o poder público está recomendando, né, diminuir para 35%,
diminuindo os alunos e seguindo aqueles protocolos básicos, é o que faz em todo o país, né? Em país de primeiro mundo, em qualquer país. Não bicho de sete cabeças. Exato, a gente pode pegar o Quênia de exemplo, né? O Quênia não é um país de primeiro mundo e o Quênia não tem as escolas públicas da Suécia, né? Com toda certeza. O Quênia abriu, né? Então, assim, hoje, assim, nem assim, o Brasil ainda não abriu. Foi alguns estados, a maioria deles já autorizaram a abertura, mas a gente está atrás, inclusive, de alguns países da África, né? Então, assim, é uma coisa que é inaceitável, né? Uma coisa inaceitável. E é isso que você falou, né? A gente vai aumentando mais esse abismo social, né? Então, enfim, o que a gente precisa é só garantir de que realmente as pessoas estejam seguras. É extremamente importante o fato de ser uma escolha familiar, né? Porque se você não está confortável em mandar seu filho ainda, tudo bem, você pode optar em não mandar. E quando o movimento é a favor de ser opcional, optativo. Totalmente. Né, então. E isso, exatamente. E isso, inclusive, na última coletiva do governo, que foi essa semana, eles decidiram que em fase vermelha e laranja é opcional o envio do seu filho. Né? E é justamente para isso, para abraçar a família, né? Até que ela se sinta segura. Né? Porque no final, é o mesmo risco que tem de um adulto e uma criança, tanto faz, ir a um supermercado, ir à feira, ir na Caixa Econômica Federal, pegar o seu auxílio, né, que o governo liberou, é o mesmo risco de você ir até a escola. Já da escola para dentro, o teu risco é infinitamente menor do que você estar no supermercado, por exemplo. Então, as pessoas têm que começar a pensar, espera um pouquinho, mas eu tenho vida, né? Eles não estão há 10 meses sem fazer nada. Ah, mas é uma escolha. A escola também é uma escolha, né? O governo aprovou. Então, se é uma escolha, qual é o problema? Eu escolho ou não ir ao shopping, eu escolho ou não ir ao supermercado. A escola também. Né? E o que a gente quer é assegurar o direito de escolha e também a condição para aqueles que escolherem não ir, tenham acesso ao ensino híbrido. Inclusive, não é para o... Sim. Principalmente não é escolha para o professor, né? Talvez a crítica seja um pouco essa. Ah, o professor é obrigado. Mas, enfim, outras profissões também são obrigadas a voltar, né? Então, na verdade, o professor... ele é o agente principal do ensino. Então, o professor que não tem comorbidade, não é grupo de risco, obviamente, ele é obrigado a ir. Assim como o médico é obrigado a ir no hospital, assim como o caixa do supermercado, o motorista de ônibus. Todos aqueles que não fazem parte do grupo de risco é como uma outra profissão. Né? E eles têm que ir, porque eles têm que dar assistência às famílias que vão mandar. Inclusive para o acolhimento dessas famílias, né? Então, agora não, os professores que têm comorbidade ou que são de grupo de risco, realmente, assim como todo outro cidadão, tem que ficar em casa. Só espero que eles fiquem, né? Mas o número de professores, Tati, que apresentam comorbidade ou grupo de risco é 15%. Sim. E espero que eles sejam prioritários na vacina, né? Parcela muito pequena. Sim, desculpa. E espero que eles sejam prioritários, né, na vacina. Eles são prioritários, porque eles já eram do grupo de risco. Então, mesmo se eles não fossem professor, a gente tem que ler mais, gente, tem que se informar mais. O governo, a prefeitura, eles dão coletiva toda hora. Né? As pessoas não escutam até o final. Então, a verdade é essa. Né? Eles sempre foram prioritários, o grupo de risco sempre foi, mas precisa ter vacina. Sim. E como que está agora a situação em São Paulo atualmente? Como que volta essas aulas? O que ficou resolvido aí? O que ficou resolvido em São Paulo é que a capital, no caso, o governo do estado anunciou que todas as escolas, né, no caso, públicas da sua esfera, que é públicas estaduais e privadas, que isso é de competência do estado, elas estão autorizadas a abrir a partir de 1º de fevereiro. No caso das particulares, elas já estão autorizadas a abrir em janeiro mesmo. Somente a estadual, pública, é que abre no 1º de fevereiro. O governo paulista, ele postergou o início das aulas presenciais de alunos para o dia 8 de fevereiro, porque ele vai fazer o acolhimento do professor no dia 1º de fevereiro, para preparar esses professores com esses novos protocolos, acolher esses professores, para que eles também sejam preparados para acolher as famílias. E aí os alunos voltam no dia 8. Já a rede privada, ela já está autorizada a abrir. Né? No caso das municipais,
A última coletiva, que foi com o Covas, o Fernando Padula e o Edson Aparecido, que é o secretário de Saúde, os três disseram que a escola municipal, né, no caso, vai sim abrir, com restrição de 35%, o que hoje está totalmente de acordo com o plano de reabertura, porque nós estamos na fase laranja, né, e respeitando os protocolos, lógico, né, o distanciamento social de um metro, máscaras e álcool gel. É isso. E esses então, 35%... a rede municipal volta, os professores voltam dia 1º, só para te passar a data, para fazer exatamente isso, o acolhimento, o treinamento, e os alunos dia 15. Tá, entendi. E esses 35%, quando saiu a notícia, né, da prefeitura que seria esse o retorno, vocês deram isso como uma vitória ou vocês esperavam que seria mais? E da onde que vem esse número, 35%? Qual que é o embasamento científico para isso? Enfim. Então, na época que saiu essa normativa, que foi semana passada, que a gente estava na fase amarela. E na fase amarela em São Paulo, o governo permite até 70%. Então, quando eles autorizaram 35%, a prefeitura ela pode ser mais restritiva que o Estado, sim. Então, é claro que a gente não achou satisfatório ser 35%, quando na verdade podia ser 70%. Embora a gente saiba que isso é um grande passo, caso a gente estivesse na fase amarela. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente também entende que era um primeiro passo para a prefeitura acolher. O que a gente também acredita que passamos essa fase. A gente não tem muito tempo para aprender, não acolher, desculpa, para aprender, essa curva de aprendizado. Então, precisava acelerar. Mas, ao mesmo tempo, na última reunião que a gente teve com o Edson Aparecido, que foi um dia antes do anúncio do prefeito... Ele é secretário? O Edson Aparecido é secretário da Saúde, municipal da Saúde. Ele mesmo verbalizou para a gente em reunião que a gente ia viver agora, nesses próximos dias, esse que a gente está entrando, até os próximos, os piores dias, fase da nossa pandemia, se assemelhando ao passado. Então, a gente acredita que quando eles autorizam, justamente por eles saberem que a gente ia viver a pior fase da pandemia, eles já abriram com 35%, porque a gente cairia de fase, porque eles já sabiam... Para não voltar depois, né? Para não ter que voltar depois. Porque eles já sabiam, eles estavam acompanhando as internações e como vinham os diagnósticos, e com isso eles já sabiam que a gente ia entrar na fase laranja agora, e que os próximos dias vão ser de agora até o início, até o carnaval, vamos dizer assim. Tanto que não teremos carnaval, né, gente? Vamos lembrar que isso não é uma outra teremos pergunta. carnaval. As escolas vão funcionar normalmente na data que seria carnaval, então não vai ter, vai ser dia de trabalho. Não, calendário escolar que segue. No caso da rede pública, eles vão seguir o calendário escolar. Então, se tiver feriado religioso, certamente eles vão respeitar, mas o carnaval não terá. Então, se não for carnaval, certamente vai ter aula. As aulas particulares, aí segue o calendário da sua escola, né? Tá. Aproveitando, se você quiser fazer um apelo aí a quem está nos ouvindo, para pedir para as pessoas colaborarem para que não precise chegar a um ponto de ter que começar a fechar, né, de novo, transmitir nas escolas, em todos os lugares, enfim, é uma oportunidade. Eu acho isso extremamente importante, gente, porque assim, todo mundo está apelando há muito tempo, né? Então, avisaram que as festas de Ano Novo, Natal, né, a gente iria viver um período complicado se o pessoal não respeitasse, tentaram colocar medidas restritivas da fase vermelha somente em finais de semana, e mesmo assim as pessoas não respeitaram. Então, assim, se você não quiser respeitar, né, você não tem esse direito. Você não pode colocar toda uma sociedade em risco. Né? Não está certo, você tem que pensar no outro. E eu também questiono por que o governo, não estou tendo governo de governador, mas autoridades, elas sabem onde essas festas estão acontecendo, elas estão sendo denunciadas. Eu não entendo por que eles não entram nessas festas, acabam com essa brincadeira e levam todo mundo preso, porque é o seguinte, se é proibido, se é crime, isso tem que ser punido. Então eu não entendo, cadê a vigilância dessas festas? Então eu me questiono, por que será que essas festas continuam acontecendo, abarrotadas? Eu não faço parte desse Instagram, mas eu vou falar aqui porque realmente mostra onde essas festas estão acontecendo no Brasil inteiro. Tem um Instagram chamado Brasil Fede Covid, e você vê ali, assim, escancarado o que está acontecendo no Brasil inteiro. Vai de balada, show, vai assim... É uma coisa absurda, né? E essas pessoas têm um comportamento como se não houvesse amanhã, como se nós estivéssemos no melhor momento da saúde mundial.
E aí rolaram ano passado inteiro, enquanto as escolas eram as grandes vilãs, né? Assim, Exato, não, se então, abrir as escolas, aí que vai aumentar a Covid, quer dizer, a exato, balada entendeu? tudo bem, né? Então, exato. Então, assim, as pessoas que são contra, a gente tem aqui, tipo, históricos de lugares que já abriram, né? Então, se você pegar Sorocaba, né, aqui em São Paulo, tá aberta desde outubro, né? E os casos de Covid não aumentaram por conta da escola aberta. Inclusive, a própria transmissão do Covid em Sorocaba não se deu nas escolas, sim, em outros lugares, né? Todo mundo hoje que caiu de fase é decorrente das festas de final de ano que aconteceram por aí. O Rio Grande do Sul, por exemplo, é um estado que está aberto desde outubro do ano passado. Né? Desde outubro. Aliás, o Rio Grande do Sul é um exemplo bacana da gente analisar. Quando as aulas voltaram em outubro, o final do ano letivo do Rio Grande do Sul acaba agora, dia 31 de janeiro. E aí, as férias deles vão ser em fevereiro, escolares, tanto de professores quanto de servidores. E as aulas, então, do período letivo de 2021 vão para março até 21 de dezembro. Então, eles estão tendo aula de outubro até agora, no Rio Grande do Sul. Estão correndo atrás do prejuízo. Estão correndo atrás, exatamente. Santa Catarina também está aberto desde o ano passado. Né? Outro estado que abriu, óbvio, gente, de acordo com os protocolos de cada estado. Né? Hoje, por exemplo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem autorizado 50%. Na fase amarela e laranja, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, não sei se na laranja é exatamente o mesmo número, mas na amarela eu sei que sim. Então, assim, e hoje existe um decreto que lá, e eles, isso eles conseguiram no âmbito estadual, de que educação é essencial. Então, hoje existe um decreto, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina, que educação é estadual. Então, não fecha. Né? Não se Sim. fecha. Nada mito, é essencial. Tudo que é essencial não fecha. Sim. Deveria ser no Brasil inteiro, né? Lógico, gente. Assim, são coisas que não tem dúvida, né? Assim, o grande responsável por qualquer transformação social, inclusão, a maior política pública que existe é a educação. A gente sabe disso. Porque a escola é muito mais do que um lugar de aprender matérias. Né? A escola é um lugar de aprender saúde, né? De entender a saúde, de entender hábitos de higiene, de socialização. Então, a escola ela é realmente a principal política pública. E como que pode para muitas crianças política? Não, pode falar. Não, e para muitas crianças para comer também, né? Assim, Exato. em situações que não vai para a escola, não tem comida, assim, passa necessidade mesmo. O que é outra prova de que a escola, a educação é uma das principais políticas públicas desse país, né? Porque a gente tem um problema seríssimo de desigualdade social no Brasil e muitas crianças só comem direito na escola. Sim. Ilana, o que vocês veem para o movimento, para um futuro, quando, digamos, as escolas voltem, né? A gente não sabe quando vai ser, mas um dia será, quando as escolas voltarem ao normal, indo 100% lá, e aí vocês vão se olhar e falar assim, o que a gente faz? A gente conseguiu, né? Um movimento que une tantas famílias, que une as escolas. Vocês vão jogar isso fora? Vocês vão aproveitar para alguma coisa? Qual que é a ideia? Não, a ideia é, assim, acho que todo mundo que começou esse movimento despertou alguma coisa nessas pessoas, com toda certeza, né? E uma das coisas que a gente tem certeza absoluta é que o nosso papel não vai acabar na hora que tudo voltar ao normal. Até porque a gente não quer viver isso de novo, né? Ninguém mais quer viver nada disso, né, de novo. Então, a gente é um movimento neutro, apartidário, independente de classe social, raça, credo. Então, o que a gente precisa o que a gente vai ser é um movimento, na verdade, uma associação. O futuro é levar o movimento como uma entidade, uma associação que lute por condições na escola pública e, obviamente, na privada, com o auxílio da iniciativa privada, por condições internacionais escolares. Né, que a gente possa o sindicato dos alunos. É como se fosse um sindicato dos alunos, exatamente, mas assim, dos pais e alunos. Porque pais e alunos, exigir isso do governo, né? Porque a gente não pode mais ficar na mão de autoridades que troquem a educação, que usem isso como moeda de troca. Não dá. Então é isso que a gente vai fazer, com toda certeza. Sim. E vocês sentiram apoio de políticos ou de partidos, ou vocês fizeram tudo assim, sozinhas, ou teve pessoas dentro da política apoiando aí? A gente começou sozinha.
A gente começou fazendo tudo sozinha. A gente buscou, a gente se reuniu com todos os tipos de institutos e políticos e partidos que vocês possam imaginar. Aliás, todos os institutos ligados à infância e à educação, a gente se reuniu, né? Todos. E no caso de políticos, quando a gente tomou uma proporção maior, a gente começou a conversar e a procurar políticos que têm na sua bandeira a educação. Alguns, inclusive, nos procuraram, né, para conversar. Quem que foi? Entender. Tem alguns exemplos? Tenho. Bom, os primeiros a procurar a gente, a primeira foi a Janaína Lima. Na sequência, a gente conversou com a Marina Elou, também, que a super apoia. Toda a bancada do Novo Estadual também nos recebeu, né? Daniel José, o Milão, o Sérgio Vitor e o Reni, desculpa. Okay. A gente conversou com o pessoal também, progressistas, eu não me lembro agora o nome do partido, mas é o vereador André Santos, também super apoia o movimento, e, enfim, esses são os nomes que a gente teve também com a Cris Monteiro, a gente teve com a Mara Gabrilli, que é senadora, que foi tanta legal, gente... Vocês estão por toda parte, hein? A gente busca quem apoia a educação, então não importa se é direita, esquerda ou centro, né? Porque, aliás, Sim. No mundo inteiro, isso é um dado muito interessante, no mundo inteiro, falando de política, né, então, no mundo inteiro, os países que abriram primeiro são de centro-esquerda. No mundo inteiro isso aconteceu, são de centro-esquerda. Isso é um dado interessante, né? Se a gente analisar, todo mundo, assim, principalmente a Europa, né, é de centro-esquerda. Interessante. E quem estiver, por exemplo, em outros estados de São Paulo, quem estiver assistindo e falar, nossa, que movimento bacana, gostaria que tivesse um na Bahia, queria que tivesse um em Santa Catarina, que a pessoa pode procurar vocês, falar como que a gente faz, a gente quer trazer para cá. Eles podem entrar no nosso Instagram, que é @escolas.abertas, nosso site. A gente tem lá um link, leve Escolas Abertas para a sua cidade, né? Porque no Brasil, a decisão dessa parte de reabertura ou não de escolas é do município. Então, não é estadual, não é esfera estadual. Então, a gente precisa que... cada cidade tem que fazer o seu movimento. Então, a gente já levou esse movimento para mais de 30 cidades. Eu já perdi a conta, sim. Eu já não consigo mais saber, assim, o número, porque as pessoas vão entrando em contato e a gente começou a mandar, fazer Zoom, fazer reunião com o jurídico. A gente prestou toda a assessoria que você imagina, né? Desde a assessoria jurídica até de comunicação, estratégia e tudo mais. Só que agora chegou num ponto que as pessoas já estão conseguindo buscar os nossos materiais sozinhas. Então, a gente, às vezes, é surpreendido por escolas.abertas, sei lá, ABC, que foi um dos que primeiro procurou a gente. Aí tem outros lugares do Brasil, né, que já nos procurou também. A gente tem no Brasil inteiro, em todas as regiões, a gente já levou escolas abertas. Eu já nem sei mais quantas cidades a gente chegou. Muito legal. Então, quem quiser levar essa iniciativa aí para sua cidade, procura o Escolas Abertas pelo Instagram, né, Helena? Pelo Instagram, pelo site, tem Facebook, pelo Twitter. Site. Todos os nossos canais de comunicação tem como chegar na gente. A live estará salva, vi um comentário aqui, também um outro comentário falando que quem está impediu o retorno às aulas ou demorou tanto tempo foram sindicatos. Não sei se você está de acordo com essa opinião, Lana, queria que você comentasse aqui o comentário do amigo. Na verdade, não foram os sindicatos, mas sim as autoridades que... Pressionadas por sindicatos. Pressionadas, também, talvez, pelos sindicatos, exatamente, mas foi uma decisão política das autoridades, tomada certamente por pressão do sindicato. Isso é fato, né? Isso é fato. Sim. Tá bom, Lena, super obrigada. Você quer fazer sua consideração final aí, se despedir do pessoal antes da gente encerrar? Eu quero agradecer e eu quero chamar todos vocês para prestar atenção em uma coisa, gente. Independente da cidade que você esteja, se o prefeito da sua cidade já autorizou, mesmo que ele já tenha autorizado, vocês têm que continuar cobrando. Porque as escolas ainda não abriram, né? Então, as portas, no caso, se foi falado 1º de fevereiro, a gente tem que continuar cobrando que eles honrem com esse compromisso. É um compromisso que eles fizeram com a sociedade, com as famílias, com as crianças. E não existe, se você olhar todas as entrevistas, né,
no caso de São Paulo, dos próprios secretários de Educação e Saúde, toda a mídia que tem saído nos últimos tempos, que eles estão falando, eles já estão seguros realmente de que mesmo na fase laranja, é seguro voltar para a escola. Eles mesmos já afirmaram que o problema hoje maior não são as crianças e realmente eles precisam estar. Então, é fazer com que eles honrem. Eu tenho toda a confiança que eles vão honrar, porque eles não honrariam, não é verdade? Então, já que eles são pessoas que receberam, né, aqui como sociedade o nosso voto, a gente depositou neles essa confiança, e em reunião mesmo, eles já afirmaram que é impossível atrelar a vacina à volta às aulas, e a ciência mostra que lugar de criança na escola, então não existe motivo algum, né, para que esse compromisso não seja honrado. Então, que eu faço aqui um apelo para que todas as pessoas continuem cobrando até que essas portas se abram. E na hora que as portas abrirem, a gente tem consciência. Se seu filho está resfriado, está com alguma suspeita, não manda ele para a escola. Ou foi viajar, né? Foi na muvuca. Exato, né? não coloca a vida do amiguinho em risco, né? Não coloca. Né? Você que é mãe, você que é pai, não deixa o seu adolescente sair para balada agora. Não é hora. Não é hora de ir para balada. Né? Faz a sua micro balada de 5, 3 amigos, seu filme em casa, aqueles que você tem certeza que está tudo bem. Então, assim, não coloca a vida do seu par, né, em risco. Então, esse é um outro apelo que eu faço, né? Que as pessoas respeitem e que os pais tenham realmente pulso firme em relação a isso. Porque se a gente não souber viver em sociedade, a gente não vai conseguir realmente sair dessa. E a gente está longe de conseguir vacinar todo mundo. Então, vamos pensar no outro. Eu acho que isso é o mais importante. Tem muito chão ainda pela frente, né? Tá numa situação de imunidade de rebanho. Exato, exatamente. Né? Então tá bom, Ana, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado aqui, quem nos assistiu, que tenha sido esclarecedor. Quem quer apoiar o movimento, entra aí nas redes sociais do Escolas Abertas. E vamos cobrar nossos governantes, nossos representantes, para manter a educação como prioridade, que é o que deveria ser. Exatamente. Tá bom, pessoal? Obrigada, viu, Tati? E, pessoal, continue assinando o manifesto, que está em todas sim. as redes. Tem um manifesto, tá no Linktree lá de vocês? Está no Linktree, está em todas as nossas redes sociais. Né? É sempre importante a gente ir aumentando o número de apoiadores através também do manifesto. Tá bom. Obrigada. Ok, Helena, obrigada. Beijo, obrigada, pessoal. beijo. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.